Paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos, os irmãos que estão aqui, os que estão em casa. Irmãos, antes eu quero agradecer aos irmãos que têm ajudado e têm contribuído. A gente já juntou algumas peças de roupa ali, alguns alimentos. Tem chegado doações via Pix, na conta do social. Então eu quero expressar gratidão e agradecer, e louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos. E vamos continuar orando em prol dessa causa, porque ainda necessitam. Antes de tudo, meus irmãos, vou pedir para os irmãos fechar os olhos e fazer uma oração para a gente iniciar. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite, ó Pai. Viemos aqui, Senhor, buscar a Tua face, ó Pai, engrandecer o Teu nome e louvar a Ti, ó Senhor. Então eu te peço, ó meu Deus, que neste momento Tu se faça presente, ó Santo Deus. Ó Senhor Deus, abre os nossos corações, ó Senhor, para a Tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento, ó Pai amado, para que a Tua palavra se fixe, ó Deus amado, e que possa gerar em nós, ó Senhor, frutos para a vida, ó Deus. Esteja, Senhor, com cada um de nós aqui presente nesta noite, eu te suplico em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, essa noite eu vou ler alguns versículos com os irmãos. Talvez vários. Eu até brinquei com o pastor, que eu pensei, Deus abençoe, irmão. Eu vou até começar, eu sei que aqui não é lugar de a gente falar da nossa vida, que aqui é lugar de exaltar Cristo, mas eu vou começar com um testemunho mesmo, porque hoje é um testemunho. Eu falei com o pastor que ao longo da semana eu quis desistir várias vezes de pregar aqui. Porque hoje é a primeira vez que eu subo para pregar. E provavelmente vai ser a primeira vez que eu falo por mais de 10 minutos seguidos. Aí eu brinquei com o pastor, falei, pastor, já quis desistir várias vezes hoje. Mas aí ao longo da semana eu fui lendo umas passagens que Deus colocou no meu coração. E algumas coisas que eu tinha rascunhado. Ontem na aula que a gente teve de psicologia pastoral, foi comentado pelo pastor ali na aula, sobre alguns pontos que eu rascunhei. E hoje, novamente, eu fui convidado na empresa para participar de uma palestra pela Secretaria da Saúde, e o assunto era exploração sexual e violência infantil. E, de certa forma, faz parte também do que eu vou falar hoje. É um assunto delicado, A princípio vai parecer meio triste, meio desanimador, mas ao longo da mensagem espero que os irmãos entendam e saiam daqui esperançosos, ao contrário de triste. Tá? Então, o testemunho que eu queria falar, na verdade, é esse, que eu por muito tempo, eu relutei em falar assim publicamente, eu tinha muita dificuldade de me apresentar assim para as pessoas, mas graças a Deus, Deus tem me dado graça para superar várias barreiras aí, estamos aqui essa noite aí, amém? Aí, meus irmãos, eu quero, falando da palestra que eu fui hoje, que é um dos assuntos que eu vou tratar, que é um assunto bem triste. Na palestra hoje, falando sobre a violência infantil, eles trouxeram alguns dados que realmente é desanimador. Aí eu até imprimi a estatística e trouxe aqui para os irmãos acompanhar comigo. Sobre a violência no nosso país, em 2022, foram cerca de 41.135 mortes. Ou seja, uma média de 113 por dia. Isso é mais do que muita guerra que acontece por aí no mundo afora. Morre muito mais gente aqui no Brasil do que em muitas guerras por aí. E o outro dado que está relacionado à palestra que eu fui, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fez um levantamento das denúncias e casos confirmados, que em média 204 milhões de crianças com menos de 18 anos sofrem exploração sexual no mundo. Isso aí foi uma facada no coração, porque é um dado bem triste,
e a gente não tem noção dessas coisas. É uma média de 320 crianças e adolescentes por dia que sofrem com isso. E por que eu estou falando isso? Porque a gente, parece até um clichê já a gente falando, mas a gente tem vivido dias maus. Né? Na verdade, dias extremamente maus. E a gente não se dá conta, às vezes, né, muita gente não se dá conta de que os dias que a gente está vivendo. Eu acredito e creio que a gente está nos dias que os profetas falou, que é os últimos dias. Né, os dias que Paulo falou lá em 2 Timóteo, que realmente é os últimos dias. Vamos ler o que Paulo falou em 2 Timóteo. Está em 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Só um minuto. Está escrito assim, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, é ou não é que a gente está vivendo esses dias? A gente está vivendo esses dias. A gente olha quantas pessoas que a gente não conhece que são avarentas, que têm mais amor pelo dinheiro do que por vidas, né? Tem dificuldade realmente de abrir a mão para ajudar o próximo, tem dificuldade não só dificuldade, mas vive a vida em prol do dinheiro, vive a vida em prol de ganhar dinheiro a todo custo, e ela só acumula, e essa pessoa, na verdade, no fim da vida, não vai nem usufruir, é uma pessoa avarenta. Quantas pessoas a gente não conhece que são, por exemplo, cadê a segunda aqui que estava escrito? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Meus irmãos, profanos, não sei se os irmãos lembram dos últimos carnavais que teve por aí, o que eles fizeram com símbolos religiosos, com a Igreja Católica, com a cruz. Meu irmão, foi coisa terrível. Eles profanaram de uma forma que até o mundo mesmo ficou horrorizado com o que aconteceu. E profanos de maneira perturbadora. Sem afeto natural, muitas pessoas já não sentem mais afeto, amor pelo próximo. O amor, esses dados aqui mostram muito de que, essa estatística aqui, que as pessoas estão totalmente sem afeto. As pessoas têm virado monstros que não dá para compreender. E ele continua aqui. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais inimigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí, meus irmãos, isso aqui, na verdade, são tudo frutos da carne. E é frutos da carne da pessoa que vive totalmente sem Deus. E do mesmo modo que há os frutos do Espírito, que é bondade, amor, mansidão, caridade, domínio próprio, existem os frutos da carne, que são todos esses daqui que está descrito. E desses frutos da carne,
é que provém, infelizmente, todas essas mazelas que assolam o nosso mundo. É daqui que provém toda essa desgraça que a gente tem visto por aí mundo afora, dia a dia, o mal se multiplicando, sabe, as pessoas ficando frias. Você não pode mais olhar para uma pessoa que já te estranha, e é daí que tem surgido os frutos da carne. E, sabe, diante desse cenário triste que a gente tem visto, aí a gente, assim, muitas vezes se encontra triste, abatido, e não é poucas pessoas que a gente conhece que fica até em estado depressivo. Muitos, muitos, muitos. E a depressão, a gente estava até conversando ontem na aula do seminário, ela tem vários fatores, né? Alguns até falam que é fator espiritual, mas ela tem mais a ver com fatores clínicos, de problema de saúde, de alimentação, entre tantas outras coisas. E a gente encontra muitas pessoas nessa situação. E, na verdade, um dos motivos mais severos, na verdade, para a nossa aparente tristeza, eu falo por experiência própria, que às vezes é a incerteza da vida, né? Porque a gente tem certa incerteza, e ela atinge, pode ser criança, jovem, adulto. Eu já vi muitas pessoas falando para mim, mas se o mundo vai acabar logo, para que eu vou me dedicar ao estudo? Se o mundo vai acabar, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? E assim vive a vida e não faz nenhuma coisa nem outra, fica estagnado ali na vida, vendo a vida passar de um jeito que, quando ela percebe, já, de certa forma, já é tarde demais. E isso paralisa, de certa forma, a gente, que às vezes a gente pensa, parece que está dentro de uma redoma de vidro, vendo a vida passar ali na frente, e a gente nem se dá conta. Mas aí, como é que a gente pode, né, se livrar dessas coisas? Como é que a gente pode entender essa situação e mudar esse cenário? Porque a gente passa por tantas lutas dentro da nossa mente, né, tantos conflitos internos, que a gente às vezes fica desse jeito, perplexo mesmo, paralisa. E enquanto cristão, é até o tema da mensagem, enquanto cristão, quando a gente vive assim, a gente deixa de viver em Cristo, a gente passa a sobreviver no mundo, porque a gente passa a sobreviver longe de Cristo, passa a sobreviver uma vida triste, na verdade, porque a gente não entende as coisas, não tem o auxílio que é Cristo, e a gente vai vivendo assim. E para mudar esse cenário, a gente precisa entender, na verdade, como a vida funciona, né? A gente não entende, mas a gente busca, dentro da palavra de Deus, um auxílio que nos possa dar uma direção. E é por isso que eu falei para os irmãos que eu vou ler vários versículos, porque não tem pregação melhor do que a própria palavra de Deus falando aos irmãos, né? E para a gente entender a vida, eu até anotei aqui, é uma resposta simples, na verdade, e objetiva. A gente precisa viver pela fé. A gente precisa viver pela fé. E aí está escrito em Romanos 10:17. Vamos abrir em Romanos. Está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que a gente vai viver esperançoso num mundo desse de desgraça? Tendo fé em Deus, não tem outra resposta. A gente precisa crer, né, que Deus ele existe, como diz a Bíblia, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa crer que Ele é nosso auxílio, nosso refúgio, é fortaleza, bem presente na tribulação, e não tem outro modo de viver assim. E um dos conselhos mais lindos da Bíblia para essa situação, ela está escrita em Filipenses 4. Vamos ler também. Filipenses capítulo 4.
a partir do versículo 4. Que está escrito assim: peraí, meus irmãos, abri errado aqui. Está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, esse conselho aqui da Bíblia, para mim já bastava aqui encerrar aqui a pregação aqui, porque se a gente tem isso aqui na mente, que a gente precisa pensar em coisas boas, em coisas que vêm do alto, que a gente precisa alimentar a nossa vida espiritual com a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez, até um tempo atrás, que eu conversei com o pastor Rai, né, numa situação que eu estava meio triste e tal, eu falei que eu não aguentava mais ver notícias de TV, porque aquilo me deixava meio estressado, abatido. Aí ele falou para mim, Tomé, você tem que, né, continuar lendo a Bíblia, tal, orando. E a vida espiritual é parecida com a nossa vida física. Se a gente parar de se alimentar com coisas saudáveis, por exemplo, se a gente comer só besteira, vai chegar uma hora que a gente vai enfraquecer. Vai enfraquecer, a gente vai enfraquecendo, e provavelmente essa vida de má alimentação vai nos levar à morte. E na vida espiritual não é diferente. Eu entendi que se a gente deixar de se alimentar da palavra de Deus, a gente vai enfraquecendo na fé, a gente vai enfraquecendo até o ponto de que a gente, infelizmente, morre espiritualmente. A gente fica sem reação diante de Deus, a gente fica apático, estático na vida. E a gente precisa ter essa palavra de Deus em mente. E para a gente entender um pouquinho mais sobre, né, o que eu falei que precisava entender a vida, esse é o versículo da base da pregação, que está lá em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Espera aí que tiraram da minha Bíblia, irmãos. Eclesiastes 9, do 1 ao 3. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Ou seja, o que Salomão está falando aqui? Salomão, que foi dono de toda a sabedoria dada por Deus, ele está falando que a vida é isso, né? Por mais que a gente espere, às vezes, coisas boas, as coisas ruins acontecem. Por mais que a gente ore para Deus nos livrar da doença, às vezes ela vem. Por mais que a gente ore para que a gente tire o sustento, às vezes a gente fica desempregado. Né? Essas coisas acontecem, tanto ao justo como ao ímpio. São as coisas naturais da vida. E por que acontece isso? Para lembrar a gente que o céu não é aqui.
a gente está só de passagem nessa vida. Tudo que a gente tem aqui, de fato, é bom a gente viver aqui. A gente gosta da vida que a gente leva aqui. No entanto, não é incomum, né, a gente ver as pregações por aí que as bênçãos nos seguirão, as bênçãos vão nos acompanhar, e de fato é verdade isso. Mas pode ser que elas não cheguem também. E aí? A gente tem que continuar. A gente tem que continuar na caminhada, tem que continuar servindo, porque a gente tem que continuar se alegrando em Cristo, mesmo em meio à dor, porque Ele fala para tudo a gente dar graças. E essa é a nossa vida aqui na terra. A gente é peregrino numa terra estrangeira. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Ele fez uma promessa para Abraão de uma terra que emanava leite e mel. Ele falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, que de ti eu farei uma grande nação. Você vai herdar uma terra que emana leite e mel. Fez a mesma promessa para Jacó, para Isaac, que foi sua descendência. Aqueles irmãos do passado, eles viveram a vida fixos nessa promessa de Deus, que eles herdariam uma terra que emanava leite e mel. Mas lá em Hebreus está escrito assim, que quando eles entenderam que existia uma pátria celestial, aí nada daquilo mais para eles importava. O que eles almejavam era aquela pátria celestial. Então, a promessa de Deus numa terra aqui que emanava leite e mel ficou em segundo plano. Se acontecer, aconteceu. Mas o que eles queriam, na verdade, de fato, era a pátria celestial. Inclusive, ele fala que Moisés, quando ele viu o dia do Senhor, ele preferiu padecer com os irmãos dele no meio dos escravos do que continuar como, né, um príncipe ali do Egito. E aí, uma outra coisa que eu ia falar é que devemos ter nossa esperança somente em Cristo, porque, como eu disse, essas coisas a gente pode ter, mas elas não devem ocupar o centro do nosso coração. A gente tem que tratar as coisas como elas são de fato, somente coisas, né? O que a gente tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu até falei para o pastor, a gente estava conversando um determinado assunto ali, eu falei que fazia parte, que eu, na minha caminhada aí, uma coisa que me ajudou bastante foi mudar certas atitudes. E eu lembro uma vez que o Cris falou para mim que até ele tinha certa dificuldade, se eu estiver errado, me desculpa depois, Cris. Ele falou assim que ele tinha certa dificuldade em cumprimentar as pessoas ou algo do tipo, e isso mudou quando ele começou a abraçar os irmãos ali na portaria da igreja, na porta. Eu achei aquilo ali fantástico, porque algumas coisas começaram a mudar em mim também quando eu comecei a mudar a atitude. Porque a Bíblia ela nos manda a gente exercitar a caridade. Isso não é uma coisa grande, um ato pequeno que a gente faz para ajudar alguém no trabalho, na rua, você vê que de imediato você melhora seu ânimo. Você pode estar triste, mas se alguém chegar em você pedindo uma ajuda e você conseguiu ajudar aquela pessoa ali, aquilo ali muda o seu dia. Pelo menos eu me sinto assim, aquilo ali muda o dia. E a Bíblia manda a gente exercitar a caridade, como está escrito em Isaías 58. Eu vou ler aqui também. Vou fazer assim, põe para mim aqui, Raquel, na tela, que é mais fácil. Isaías 58, 10. Está escrito assim, ó: e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Isso aqui, meus irmãos, é uma palavra viva. É uma palavra viva. Se a gente faz o bem, esse bem retorna para a gente de forma que a gente às vezes nem espera. E mesmo que não seja em retorno em bênçãos dessas coisas, a gente se sente muito melhor na vida. Então, essa tristeza que a gente costuma sentir, né, que algumas pessoas costumam sentir, depressão, às vezes basta uma simples mudança de atitude, debaixo da bênção de Deus.
se a gente está debaixo da mão do Senhor, se a gente está se alimentando da palavra de Deus diariamente, se a gente está orando e buscando e colocando em prática algumas coisas simples, como esse conselho aqui de Deus, que a gente deve exercitar a caridade, né, abrir a mão, ajudar o faminto, a nossa vida muda. E é claro que, como conversava com o pastor outro dia, tem muitas pessoas que se aproveitam da gente, né, se aproveitam da nossa bondade, se aproveitam da caridade e querem extrapolar, na verdade, querem sugar a gente de certa forma. Mas aí a gente precisa buscar Deus em oração para ter sabedoria para discernir, né, até onde a gente pode ajudar, até onde a gente deve ir. Mas isso é excelente. Então, assim, quase finalizando, o que eu estou querendo dizer, na verdade, com tudo isso que eu disse, é que não importa a situação. Se a gente está feliz, a gente tem que louvar a Deus. Se as bênçãos estão chegando, a gente tem que louvar a Deus. Se a gente está empregado, a gente tem que louvar a Deus. Se a gente tem uma casa, se a gente tem uma cama para dormir, água na torneira, água no chuveiro para tomar banho, a gente tem que louvar a Deus. Mas se a gente estiver numa situação difícil, como o pessoal do Rio Grande do Sul, a gente tem que continuar louvando a Deus do mesmo jeito, porque em tudo a gente tem que dar graça, porque Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento e a gente está aqui só de passagem. Pode ser, alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas o fim de todos, eu acredito que é esperar a glória de Deus para estar todo mundo junto ali, glorificando ao Criador. Amém? E para finalizando já, eu queria só ler citar um versículo, né, que está em João 3,16, que está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E para finalizar de fato aqui, porque esse versículo de João 3,16, para mim fecha, porque ele já diz aqui, né, que mesmo a gente passando por tudo isso que a gente passa aqui, isso não é para condenação, isso não é para nossa destruição. Porque ele prometeu que ele veio para nos livrar, ele veio para nos salvar. E a promessa que ele fez, ele vai cumprir. Ele falou, a promessa de Deus é a vida eterna, e a vida eterna é que a gente espera ao lado dele. Então, por mais que esteja doendo, a gente tem que aguentar um pouquinho aqui e orar para Deus. Se Deus abençoar a gente com a cura, amém. Se Deus abençoar a gente com bênçãos, amém. Mas se não abençoou, vamos continuar firme na promessa de Deus, que é a vida eterna, e glorificar Ele, amém. E só para finalizar, eu quero citar mais 2 versículos. O primeiro está escrito assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação... Pastor, se o pastor quiser já sair caminhando aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você vê que a própria Bíblia ela dá a receita toda para a gente, que a Bíblia é o nosso manual de fé, e é por isso que ela é, né, o nosso farol, a nossa lâmpada dos pés, porque se a gente está aqui meditando nela dia e noite, se a gente está se alimentando dela, nada do que acontece com a gente vai nos tirar do... A gente pode se entristecer, é lógico, como eu falava com o pastor ontem, determinadas situações a gente não tem controle na vida. Se você perder, né, de certa forma, as estribeiras ali, dependendo da situação, você não tem controle. Na maioria delas, na verdade, não tem controle. Mas, em determinada situação, se você tem conteúdo, se você tem a palavra de Deus dentro de você, o Espírito Santo vai dar o discernimento para você daquela situação e você vai se colocar de lado e vai deixar o Espírito de Deus agir. Você vai entender que o Espírito de Deus ali vai trazer à tona a palavra de Deus que está dentro de você. Mas se a gente não tem a palavra dentro da gente, como é que a gente vai viver nessa vida aqui, né, de acordo com o que Ele quer? Não tem como. Então a gente precisa estar abastecido pelo alimento dos céus, amém? E o último versículo, ele não está dentro do contexto, mas ele fecha muito bem, que está escrito assim: agora que sabeis essas coisas, felizes serão se as praticardes. Amém? Pastor?
Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Obrigado, Marcão. Como é bom se lembrar que estamos aqui de passagem. Como é doce, né, irmãos? É um papo só de crente. Não é verdade, irmãos? Queremos uma boa vida, queremos uma boa estadia, queremos ver o milagre de Deus, mas tudo isso é tão pequeno. Por isso que a palavra diz, né, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Obrigado, Marcão. Vamos orar para que essa palavra entre no nosso coração e ainda mais, como sabiamente nosso irmão lembrou, estamos nos finais dos tempos. Realmente tem hora que a gente se esquece que a gente está aqui de passagem, a gente fica vendo as maldades, as crueldades, as pessoas egoístas, corruptas, corruptores. E aí a gente pensa em justiça com a própria mão, mas na realidade a gente não é daqui, né? Aguardamos uma pátria superior, especial, e que Deus nos ajude nessa caminhada. E vamos orar agora para que essa palavra entre no nosso coração, amém? Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado pela lembrança que estamos aqui de passagem. Obrigado porque como é doce e especial sabermos que somos cidadãos dos céus. Nossa pátria é a nova Canaã, é a nova Jerusalém, é Sião que nos aguarda. Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Como é maravilhoso ter essa promessa como uma âncora no nosso coração, porque mesmo quando os ventos da tribulação, da dor, da angústia, da maldade batem sobre nós, mesmo assim nós continuamos presos e firmados nas tuas promessas. Como é bom e como é doce se lembrar da vida dos teus grandes servos do passado. Como é maravilhoso ver que eles aguardavam essa pátria superior. Mas ao mesmo tempo, enquanto eles estavam aqui, eles pediam a tua bênção, eles pediam a tua misericórdia, para que a tua presença marcasse a vida deles e a vida de muitas outras pessoas, para que essas outras vidas, como eles, fossem salvos e libertos. Obrigado, Deus, obrigado. Continue falando aos nossos corações, continue guardando a tua palavra no nosso coração e fazendo com que possamos, Pai, em nome de Jesus, nos manter firmes nas tuas promessas. Como dizia a antiga canção, um antigo hino, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do nosso Mestre. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos que vieram aqui buscar a tua face, mesmo diante do frio. Obrigado pelos meus irmãos que também estão conosco nas redes sociais e por aqueles que verão esse culto no futuro e serão ministrados por cada parte deles. Que a tua bênção, que a tua graça, a misericórdia e que os teus valores eternos sejam derramados sobre todos nós, a cada dia, a cada momento, até aquele grande dia que nos encontraremos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É por isso que as pessoas falam que a gente é diferente. De verdade, somos diferentes, não tem o que falar. A gente vive numa outra dimensão, é um mundo paralelo, né? Essa Matrix não nos escraviza mais. Não é verdade, irmãos? É maravilhoso. Como é doce se lembrar de que em breve estaremos com o nosso Mestre, com todos os remidos de todos os séculos. Que Deus nos ajude dia a dia, amém? Quero dar a bênção apostólica e mais uma vez agradeço a cada um que proporcionou esse culto tão agradável. Maísa, Felipe, Natália, Zé Lucas, os irmãos da transmissão e o Tomé.
e cada um de vocês que estão aqui conosco, amém? Estenda suas mãos ao Senhor, e eu, como ministro do Evangelho, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, podem se abraçar, está encerrado o nosso culto.